Pessoal, vamos falar aqui de um vídeo lá do Irmãos Dias Podcast. Tava lá o Kobori e o Elias Jabbour conversando lá com o pessoal e parece que rolou um chá revelação lá da Carol Dias, descobrindo como é que funciona os Estados Unidos, né? E como é que funciona o SUS também. Vamos dar uma olhadinha aqui pra gente comentar? Então a China, eles prevêem em 2035 entregar o maior estado de bem-estar social do mundo, inclusive, e eu chamo isso de estado de bem-estar social de massas, né? Em que todas as pessoas vão ter acesso, por exemplo, a um serviço médico de primeiro mundo, como diz por aí, né? Sabe um exemplo legal para trazer aqui, Elias? Eu tenho um colega que ele é piloto de avião e ele morou na China, inclusive durante a pandemia. A família dele mora em Orlando, nos Estados Unidos, e ele hoje mora na República Dominicana. Então ele fica se dividindo em República Dominicana e Estados Unidos. E eu liguei pra ele depois que eu voltei da China. E eu falei, pô, cara, queria tirar umas dúvidas tal com ele. E eu falei, vi uma China diferente. Ele falou assim, André, se me chamasse uma companhia aérea da China pra voltar a trabalhar na China, eu vou correndo amanhã. E levo minha família embora. Ou seja, levo minha família embora dos Estados Unidos pra China. A família dele tá ali em Orlando, mora em Orlando, porque ele tá na República Dominicana. A República Dominicana não é um lugar legal pra família dele morar. Mas ele quis dizer que ele sairia dos Estados Unidos e ia pra lá. E a minha dúvida foi o quê? Como é que é o sistema de saúde aqui na China? Ele falou, André, a gente ia fazer exames de sangue, alguma coisa, era coisa de, assim, muito barato. Pagava R$50 para fazer um monte de exame de sangue. Em comparação, para quem não sabe, nos Estados Unidos, se você precisar fazer um tratamento de saúde, você tem que vender tua casa. Sim. O tratamento de câncer lá é normal, a gente vê em filme que o cara hipoteca a casa para pagar o tratamento de câncer da mãe. Aí deixa eu te falar. Deixa eu só terminar. Aí eu vou te corrigir também. E aí o que acontece? Aí que começa aqui o, entre aspas, né? Entre muitas aspas, desentendimento. Quando eu falo desentendimento, tô dizendo que eles brigaram, não vou fazer sensacionalismo aqui também, não. Mas vocês vão ver aí que a Carol, depois de um tempo aí eu não lembro qual é o nome dele, peço perdão aí. O colega aqui, ele começa a falar bem do SUS, né? Do SUS da China. E aí ela fica, não, mas também não é assim. Aí começa dizendo que os Estados Unidos também é bom e tal. Eu vou botar só mais um pouquinho que ele vai falar. E depois, só pra vocês entenderem o contexto, depois já pulo pro que ela fala, tá? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde, ele é caríssimo. Não é assim Vai fácil. ser atendido, né? Igual Até o SUS o do Brasil, né? nós temos o SUS, que ainda é precário, mas ainda atende o mais pobre. Nos Estados Você ouviu o que ela disse, né? Mas você é atendido, né? Cara, mas enfim, né, gente? É complicado isso, né? Porque assim, você dizer, não, mas lá você é atendido, mas fica com uma conta gigantesca, né? Não é como se, mas você é atendido e aí tá tudo bem. Não, é porque lá nos Estados Unidos é o seguinte, né? É o seguinte, eles mesmos vão falar aí. Você vai ser atendido? Vai. Mas basicamente você entra em falência, né? Porque, tipo, vamos supor, Deus o livre, o cara tem um acidente onde ele fica incapacitado de decidir o que ele vai fazer. Aí a galera vai lá, atende, leva e tal. Aí o cara paga a ambulância. Depois o Kobori até diz, ele paga a ambulância, paga o negócio que bota, paga o respirador, paga a estadia lá. Aí o cara, então e como? Quando o cara acorda, meu Deus, eu tô vivo. Aí quando o cara olha a conta, o cara às vezes pensa até, era melhor ter morrido, né? Se ferrou, né? É basicamente isso. Unidos, até onde eu sei, não tem isso. Você tem que pagar e pagar caro. Na China, você paga barato. Então, ou seja, a população pobre tem acesso a hospitais tão bons quanto nós aqui pagamos convênio de saúde para ter. Então, lá na China, a população pobre tem acesso à saúde boa. E falando com quem morou lá 4, 5 anos, que foi esse amigo meu. Não é um comunista como eu falando. Né? Não é um comunista igual o Elias. E ele me falou, cara, eu levaria minha família embora para a China de volta. Então, assim, a gente tem que ir conversando. Então a gente... Beleza, vamos dar um salto aqui pra gente também não ficar horas aqui só ouvindo o cara. Vamos ouvir a Carol. Opa, caiu aqui. Vamos ouvir a Carol e ver o que ela vai dizer pra gente comentar e depois eu ouvir o Elias e o Kobori. O SUS, realmente, primeiro, se você é CLT nos Estados Unidos, você paga muito barato, bem mais barato o convênio médico. Pra ser CLT lá, e muitas vezes, não, a maioria é. E pra você... E você você já tem isso como bônus e é barato. 2, essa é a minha visão, posso estar totalmente incorreta. Tá, né, cara? Ele tá totalmente incorreta. E ela CLT, eu não sei o que ela quis dizer com isso, porque não existe. São países diferentes, né, gente?
Como eu não sei como é a configuração de lei trabalhista de lá, eu também não vou dizer aí que eu não entendo. Aí não dá pra você... Eu sei que não dá pra você dizer CLT, né? Eu vou falar com boa vontade aqui de que ela quis só dar um exemplo, né? Pra dizer assim, é como se fosse a CLT daqui. Só que, obviamente, é diferente. Então, eu não vou aqui ficar com má vontade. Mas, veja, pelo destrambeiro que o pessoal faz, né? Da galera aqui, quando vem aqui, fica chocado com o SUS, né? Meu Deus, remédio de graça, me atenderam de graça e tal. Rapaz, não me parece de que todo mundo tem acesso a esse serviço de qualidade aí gratuito, não, tá? Ou barato. O SUS americano, ele pode ser... O SUS, vamos falar SUS brasileiro, SUS americano. Só que o SUS... Não existe um SUS americano, né? Não existe. Isso daí é realmente, assim, veja, é um erro ela dizer. Uma coisa é ela querer comparar, não, porque o CLT dos Estados Unidos... Não existe CLT, mas beleza. Eu até entendo o que ela quis dizer. Mas aí não tem como dizer o SUS americano, porque o SUS é um serviço gratuito. Lá não existe isso, né? Lá ou você paga ou você morre, tá? Então, realmente não faz sentido essa comparação aí. Os brasileiros, os caras estão morrendo na fila. Você não chega. Mas eu não falei que o brasileiro é bom. Não. Eu entendi, amor. Eu só tô tentando te explicar. Lá nos Estados Unidos, você chega lá, os caras te atendem. Entendeu? Eu tô falando isso porque eu já precisei. Mas aí é que tá, né, Carol? O pessoal atende, mas tu fica com uma conta estratosférica, cara. Sabe? Você paga. É que nem o próprio irmão dela disse, né? Eu acho que é irmão, né? Já que são irmãos disso. O cara vai lá ter que hipotecar a casa. O cara fica falido, cara. Tudo não é trivial, né? Não é trivial isso. Mas eu precisei e paguei. Aí eu não sei se o que é barato pra ela, né? O que é barato pra ela? 10 mil reais de conta de hospital é barato pra ela? Aí tem que ver o que é barato, né? Pra mim não é barato. Pra mim é perder um rim, né? Você dizer, conta do hospital, 10 mil. Vou olhar assim, me ferrei, né? Então o que é barato pra ela? Eu não sei qual é a condição financeira dela, né? Mas eu imagino que ela ganhe muito bem. Então talvez 10 mil pra ela, 18 mil, 20 mil, 30 mil, sei lá quantos mil. 100 mil de conta, 500. Aí eu tô subindo porque dependendo do que for, né? Vai, o céu é o limite, né? Lá, né? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu precisei. Mas você pagou um seguro de saúde. Não. Você pagou um seguro de saúde pra ir lá como estrangeira. Não, mas aí nós estamos falando de comparação de SUS Brasil. Não tem SUS americano, cara, é tudo particular. Não, eu sei, amor, eu entendi. Eu entendi o que você falou, mas o que eu tô querendo dizer é em qualidade. Caramba, aí o cara não perdoou, né? Mas ela... Nossa, velho. Vocês lembram daquele... Deixa eu botar a tela cheia aqui. Sabe o que ele fez agora? O irmão dela. Ele fez igualzinho aquele meme lá, que virou meme, né? Do Beckham com a... Acho que a esposa, né? A esposa dele. Dizendo... Aí ele, não, eu cresci... Tipo assim, né? Mais ou menos. Não, tudo que eu fiz, eu construí sozinha e tal, não sei o que. Aí o cara chega assim... E foi... E que tal você falar a verdade? Foi sozinha mesmo? Não, foi, mano. Não, tudo bem, eu tive a herança do meu pai. Um negócio desse assim, né? Eu não lembro de dizer. Aí é fogo, eu tô falando incompleto. Mas é um negócio assim, mais ou menos. É engraçado, né? Aí, mas na verdade você pagou o seguro, né? Então o seu exemplo não vale, né? Seu exemplo não vale. O americano, pra fazer um tratamento dental, mas pago, um tratamento de saúde, é caríssimo. Sim, eu sei, mas se você... O que eu tô querendo dizer... O chinês tem isso baratíssimo. Não, mas aí eu não tô falando da China, não esquece a China. Não, mas você tá falando dos Estados Unidos. Tenho certeza que a China não tem saúde pública gratuita. Não tem, mas os Estados Unidos você é atendido. Tudo bem que você paga. Mas você vai pagar uma fortuna, isso vai mas muita gente, a maioria é CLT. Eles têm isso incluso, barato. Por que eles vão para Cuba? Não tem. Por que existe uma onda migratória contrária dos Estados Unidos? Não, mas os médicos cubanos são muito bons. Eu sei, mas por que eles existem vários... Mas a minha questão aqui toda, entre nós todos, mas que eu dizer... Eu não tenho conhecimento do que você tá falando. É barato. É barato, se você é CLT. Mas o que eu quis... Cara, aí vem um negócio aqui, pessoal. Tem o super trunfo que ela tá usando é o seguinte. Eu morei nos Estados Unidos. Eu vivenciei tal coisa. Gente, vamos lá. Quando você mora num país, tem coisas superficiais que você pode falar. Por exemplo, você chega um cara de fora que vem morar aqui em Alagoas. Aí, dependendo de onde ele morar, ele pode ter uma impressão fantástica ou horrorosa, né? A depender de onde ele veio. Porque se ele for, assim como no Brasil inteiro, né? Se ele for vir morar em Alagoas pra ficar numa área nobre, ele vai achar fantástico. Agora, se ele passar por uma parte pobre, ele vai olhar assim, a Alagoas é totalmente lascada. E veja, não é só porque Alagoas é um estado pobre, né? Mas mesma coisa é São Paulo. Se ele for pra São Paulo, vamos usar o Rio, porque eu não sei o nome das favelas do Rio, de São Paulo, mas eu conheço pelo menos uma, né, do Rio. Uma coisa
é um gringo vir e ficar na orla do Rio de Janeiro. Fantástico. Aí o cara vai pra Rocinha. Aí vê, nossa, o Rio é isso aqui, sabe? Depende muito do recorte que você pega, né? E às vezes o cara vai pra favela e gosta também, né? Porque tem esse turismo de favela. Mas o que é que eu tô querendo dizer com isso? Você morar num local não significa que você conhece o local, tá? Se fosse assim, por exemplo, a galera moraria aqui e diria, não, eu vou votar no fulano porque ele fez tal projeto e tal e coisa. Só que quando a gente vai ver, nós como um todo voltamos pelo afeto, né? E isso não é só aqui não, no mundo todo, né? Não tô dizendo que é uma exclusividade nossa. Se você for lá para os Estados Unidos e perguntar para um trampista como é que tá os Estados Unidos hoje, o cara vai dizer, tá uma maravilha, tá ótimo, tá lindo, tá isso, tá aquilo. Se você perguntar para um cara que é democrata, o cara vai dizer, tá horrível, tá isso, tá aquilo. O cara vai lhe dar vários exemplos. Se um gringo vem para cá e diz, como que tá o Brasil? E pergunta para um bolsonarista, ele vai dizer que o país está destruído. Se você pergunta para alguém de esquerda, petista, né? Ou pelo menos que seja honesto, ele vai dizer, não vai dizer que o Brasil tá uma Suíça não, tá? Não é isso. Mas vai dizer, olha, tá muito melhor do que antes, tá menor desemprego da história, tá maior massa salarial da história, menor desigualdade da história, a gente saiu do mapa da fome, tem isso, tem aquilo outro, aí vai falando. Aí tem outro recorte. Se você for pegar um cara biruleibe da esquerda que se diz radical, o cara vai dizer, o Lula é neoliberal, tá destruindo o Brasil. Então, depende muito do recorte que você pega. Aí ela escolheu um recorte completamente errado. Qual foi o recorte que ela escolheu? Ela escolheu um recorte baseado na experiência dela e que o próprio irmão dela disse que ela usou um seguro. Então ela não viveu, na verdade, a realidade que o estadunidense viveu. É aquela história do gringo que vai para um país e fica na parte nobre. Então, ela não viveu o que um americano médio vive. Ela pegou um recorte completamente errado. Dizer em qualidade, entendeu? O Obamacare ele foi implodido na Câmara dos Deputados. O Obamacare seria o SUS dos Estados Unidos. Não, aí eu já não sei, mas o que eu quero dizer é que, o SUS americano... Você tá querendo dizer que o cara trabalha, por exemplo, numa empresa, e aí ele tem um seguro de saúde? Sim, é mais barato e assim, é bem melhor atendido que o SUS do Brasil. Gente, desculpa, eu sei, tá, que eu tenho uma pena do SUS Brasil, porque... Cara, é muito, assim, eu me emociono muito com essas coisas. É muito triste você ver a sua mãe morrer na fila, o seu filho morrer. Então, isso, pra mim, é incabível. Falar que o SUS do Brasil... Não, mas o SUS brasileiro é melhor do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos nem tem. Não, mas não é isso. Na pandemia, inclusive, o SUS no Brasil, o modelo brasileiro de saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil, foi utilizado como exemplo no mundo inteiro. Não, mas eu tô querendo dizer pela qualidade, tipo, eu fico triste. Vamos lá, e aí eu faço meu comentário final aqui, puxando aí o que o Kobori disse e já encerro, né? Inclusive, se você quiser ver o corte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vê só. Primeiro, essa história de... porque o povo morre, não sei o que, na fila, tal. Acontece? Acontece, porque existe uma fila enorme dependendo do que você vai fazer. Mas existe uma mistificação negativa muito grande do que é o SUS, tá? Porque do jeito que ela fala, parece que você vai entrar numa UPA e tá um cenário de guerra, né? Vocês já entraram numa UPA? Não é esse cenário de guerra todo, não, tá? Tem locais que realmente são... porque assim, vai muito mais gente, aí pode ter uma coisa assim que você fica, meu Deus e tal. Não é em todo canto, não é em todo lugar. Cara, eu já precisei usar... fazer procedimentos em UPA e tem posto de saúde, fui de boa. Mas aí porque demora a ser atendido? Cara, até o Elias comenta, né, que foi uma vez pelo plano de saúde, demorou 4 horas. Eu já tive o plano de saúde e eu fiquei muito mais do que 4 horas pra uma consulta, cara, juro, cara, você, não acredito, é problema seu. Eu já fiquei mais de 5 horas esperando pra ser atendido. Você já precisou ir pra emergência de um plano de saúde? Quanto tempo demora? É rapidinho? Não é não, cara. Não é não. Não é rapidinho não, tá? Então, não é como se o plano de saúde médio brasileiro fosse melhor do que o SUS nesse sentido. Nesse sentido, não vejo diferença. Não vejo, sinceramente. Mas aí, não sei o que, o Sírio-Libanês, você tem convênio de Sírio-Libanês? Se você tiver, que bom. Você faz parte do 0,0001% do país. Sírio-Libanês, obviamente, você vai entrar lá e você vai ser atendido primeiro mundo, não sei o que, mas o Brasil médio não é o Sírio-Libanês, não é o Albert Einstein. Então, assim, essas comparações não fazem sentido. Então, veja, o que o Kobori falou sobre o SUS ser uma referência no mundo, na época da Covid, é aí que você vê, em alguns momentos a gente olha e diz, se a pessoa se não tivesse o SUS,
já teve um momento que não tinha, né? E a galera morria muito. Isso aí morre na fila. Veja, a gente só não é melhor porque, infelizmente, a gente não consegue, até o Cobori diz, né? Que a burguesia fica sabotando e tal. Se você quiser ver o resto do vídeo, você bota lá. É porque também, né, gente, se eu ficar aqui, vai ser quanto tempo, né? 30 minutos, 50 minutos. E aí tem sabotagem, né? Pra você não implementar mais avanços no SUS e tal. E aí o governo acaba que mesmo querendo, ele não consegue ir mais além do que ele já vai e que já é bom, tá? E que já é bom. Já fiz vídeo aqui falando, por exemplo, da construção da Bion, a empresa que faz insulina, e aí barateou muito o preço da insulina aqui no Brasil, e aí o governo gasta menos, etc, etc, etc. Tem coisas que, por exemplo, se você precisar de um procedimento médico, você só vai conseguir num hospital público, porque nem no hospital caro, às vezes, tem disponibilidade, pelo menos em algum lugar, pelo menos aqui é assim, né? Eu não sei como é no resto do país, mas aqui em Alagoas tem coisa que você só faz no... O pessoal chama de HGE aqui no Hospital Geral do Estado. Tem equipamentos sofisticados que só tem lá e só faz lá. Inclusive, mesmo você tendo um convênio médico, o pessoal lhe encaminha pra lá, sabe? Certo? Pelo menos aqui é assim. Aí, no seu estado é assim? Não sei. Aí não sei a realidade do seu estado. Mas enfim, gente. Comentem aí, diga o que vocês acharam sobre isso. Comentem aí, meta aí o dedo no like, no hype. Meta o dedo no Pix, se você tiver aí como mandar. E aí o que é que você faz também? Você se inscreve. Até o próximo vídeo.